E aí galera, bem-vindos ao canal Pokéverse, onde você vai aprender a ser o mestre Pokémon. E no vídeo de hoje vou trazer 10 curiosidades interessantes sobre a franquia, ao longo desses mais de 25 anos de anime e de jogos também. Aqui vai ter de tudo, desde curiosidades que você bate o olho e acha bem estranho, até mesmo curiosidades que talvez você já saiba ou que talvez não. Aqui vai ter um pouco de tudo. Mas vamos, então chega de enrolação, então vamos lá. Aqui a primeira curiosidade, com certeza você já deve ter visto falar, que inicialmente era pro Clefairy ser a imagem do anime e não o Pikachu. Tanto que nos primeiros mangás lá no Japão, ele era a capa, ao lado do Red, que você pode olhar. Mas por sorte, né, ainda bem, acabaram mudando de ideia porque o Pikachu tem mais a cara de mascote e atraiu mais o público. Também mostrava neutralidade. Agora só imagine se isso tivesse mantido. Você assistiria Pokémon em vez de o Pikachu, você veria o Clefairy andando junto com o Ash. Ou até talvez você começaria um jogo da franquia com o Clefairy. Imagine que coisa bizarra que seria. Mas e aí, você ainda seria fã da franquia ou você mudaria por causa desse Pokémon novo? Segunda curiosidade é que o primeiro Pokémon criado não foi o Pikachu ou o Clefairy ou até mesmo o Bulbasaur por causa da numeração da Pokédex, mas sim um Raidon, o rinoceronte de pedra. Ele é o 112º na Pokédex, mas o primeiro no coração de Ken Sugimori, o braço direito de Satoshi Tajiri, o criador da franquia. Que ele revelou em entrevista que o Raidon foi o primeiro Pokémon criado pelo Game Freak, tanto que o Raidon aparece em rabiscos conceituais durante o desenvolvimento da primeira geração. Agora vamos para uma curiosidade bem estranha que eu realmente não sabia. Vocês sabiam que a segunda geração de Pokémon é considerada por muitos o ponto mais alto da franquia, inclusive por mim, que eu gosto bastante dela. Além de implementar novas mecânicas nos games Gold e Silver, lançados em 1999, a segunda geração adicionou 100 novos Pokémons à franquia. Mas vocês sabiam que a segunda geração foi projetada para ser o fim da série Pokémon? A informação foi revelada por Tsunekazu Ishiwara, presidente da Poké Company, em 2010, durante uma entrevista ao falecido presidente da Nintendo, o Satoru Iwata. De acordo com a declaração, Ishihara não planejava desenvolver mais games da franquia, porque acreditava que ia fazer algo completamente diferente no começo do século XXI. Os planos mudaram após o grande sucesso dos jogos, inclusive saindo jogos até hoje. Agora imagine, se isso acontecesse, provavelmente Pokémon não teria a mesma fama de hoje, e sorte que o público salvou e amou a franquia Gold e Silver. Agora, a quarta curiosidade é Pokémon em capas de revistas. Ao lado de presentes e personalidades presenciais, Pokémon é a primeira franquia de videogames a estampar a capa da revista Time, uma das mais influentes publicações do mundo. A capa de 22 de novembro de 1999, tá aí na tela para vocês verem, trata dos jogos, cartas e filmes como um vício para crianças e indaga que o Pokémon faz mal para crianças, ou seja, apareceu, mas não por um bom motivo, inclusive lembrando muito da polêmica das cartinhas de Yu-Gi-Oh!, que também aconteceu isso. E de acordo com a consultoria britânica Sci-Fi Betting Sites, Pokémon é a maior franquia do entretenimento, superando as receitas do universo cinematográfico da Marvel e Star Wars, pelo menos até o momento. Agora vamos falar de um dos processos mais conhecidos que a Nintendo sofreu. Sim, a gente sabe que a Nintendo adora meter um processo, mas enfim. A causa desse processo foi por causa do Kadabra, que desapareceu do anime por um tempo. Aconteceu graças ao ilusionista Uri Geller, que é conhecido por entortar colheres como um monstrinho psíquico, além do nome do Pokémon ser Junger, que em japonês é semelhante ao nome do ilusionista,
Então não teve muito que a Game Freak ou a Pokémon Company ou a Nintendo fazer, mas só 20 anos depois que o ilusionista desistiu do processo e finalmente Kadabra pôde voltar a aparecer na série. Você notou isso? Sentiu falta do Kadabra? Agora uma pergunta bem macabra que todo mundo se pergunta é: Pokémon são comida? Essa é uma pergunta bem macabra e difícil de responder, mas na minha opinião acredito que sim. Até porque alguns jogos e às vezes o anime mostra isso, como por exemplo Gold Silver, a equipe Rocket corta a cauda de Slowpoke alegando ser uma iguaria rara e caríssima. A gente vê essa cena na cidade da Bugsy, onde a equipe Rocket entra dentro de um poço e corta a cauda desses Pokémons aí. No caso, eu conheço essa lenda por causa do joguinho Gold Silver. Também tem uma cena do anime onde o Ash, com fome, acaba imaginando pratos que poderiam ser feitos com Magikarp, tanto ele quanto o Brock. Mas como eu falei, não dá pra ter certeza, porque o anime não mostra, mas dá a entender. Porque senão, o anime teria só veganos, já que não existem animais normais no desenho, só Pokémon. E eu sei que você vai falar, mas tem aquele episódio que aparece animais. Mas aquilo foi dito que é um erro pelo próprio criador. Ele afirmou que só existe Pokémon no mundo Pokémon. Não existe animais normais como existe no nosso. Agora vamos falar de um dos Pokémons mais raros que existe, o Pikachu Surfista e o Voador. A gente sabe que o Pikachu é o principal mascote da franquia, mesmo sendo um monstro de tipo elétrico, e tem várias versões dele, de outros Pikachus. É Pikachus, não é Pikaclones. Que é difícil imaginar, o mais bizarro é que sim, existem alguns tipos de Pikachu que podem usar golpes diferentes, como o Fly e o Surf. Agora você deve estar pensando, como que o Pikachu usa Fly se não tem asa ou Surf? Se ele não é tão grande a ponto de carregar um humano na água. Mas explicaremos para você. O Pikachu Surfista apareceu pela primeira vez na interação entre os jogos Yellow e Stadium, onde era possível ensinar o golpe a ele, e depois disso, em cada nova geração, era possível obter esse Pikachu em eventos especiais. Atualmente nos jogos Sword e Shield, qualquer Pikachu pode prender Surf com o uso do item TR-04. Já o Pikachu voador é bem mais raro e difícil. Sua primeira aparição é na introdução do Pokémon Yellow, planando com os seus balões. Porém, não pode obtê-lo nos jogos somente participando de eventos exclusivos, como Heart Gold Soul Silver, era possível capturá-lo pelo periférico Pokéwalker. Você já se perguntou também se existe mais de um lendário, como o Mewtwo? E sim, existe 2 Mewtwo, e é por um motivo legal e jurídico também. Existe o Mewtwo, vilão do filme Mewtwo Contra-Ataca, que é o icônico filme onde o Ash morre a primeira vez. Você pode notar que a voz dele é masculina, e ele tem um jeitão mais de vilão mesmo. O humano se sacrificou para salvar o Pokémon. Eu coloquei uns contra os outros, mas só quando acertaram suas diferenças foi que eu vi o verdadeiro poder que eles têm interiormente. O segundo Mewtwo aparece no filme Genesect, a lenda revelada. Esse possui a mega evolução e até uma voz feminina. E foi confirmado já que não são o mesmo, pois tem personalidades diferentes e história diferente. I can't allow this anymore. If you do not stop now, I will defeat you. Tudo isso aconteceu por causa de direitos autorais do criador Takeshi Shudo. Para driblar isso, criaram um novo Mewtwo. Agora vamos falar de um Pokémon que era para ser lendário, mas acabou sendo descartado. É o Arcanine. O Tigrinho de Fogo era para ser lendário, tanto que na Pokédex categorizava ele como Pokémon lendário. Tanto que no próprio anime vemos isso em um painel, nos primeiros episódios de Pokémon, que tinha os Zapdos, o Moltres e o Articuno, e um cachorro lá no meio, que acreditava eu quando era mais novo, que se tratava do Entei, mas o Entei não existia. E também dizem que o Arcanine perdeu esse título pro Moltres.
Agora, a próxima curiosidade é que Ditto é um clone de Mew? E sim, acredito amplamente que Ditto é o resultado de uma tentativa fracassada de clonagem do lendário Mew. O primeiro fracasso, antes do Mewtwo nascer. A lógica de trás da teoria vem do fato dos dois monstrinhos compartilharem as mesmas estatísticas básicas e peso, além de usar a mesma paleta de cores, o rosa, semelhantes nas formas normal e shiny, que é ambas azuis. Os dois têm acesso ao poder Transform no nível 1. São duas criaturas a aprender de forma natural. E Ditto só pode ser encontrado, pelo menos nos jogos da primeira geração, na mansão, onde o Mewtwo foi clonado, lá em Cinnabar, ou na Cerulean Cave, onde o clone pode ser combatido e capturado, onde supostamente está o Mewtwo, nos jogos lá. E obrigado, galera, por ter assistido. Essas foram as 10 curiosidades. Sinto muito se eu errei alguma parte, mas acredito que não. Deixe no comentário aí se teve algum erro que você notou, alguma coisa que você queira deixar no canal aí, ajudando a gente. Deixe seu like, se inscreva aí para ajudar. Tem vídeos, um vídeo por semana. Estamos fazendo vídeo no TikTok também. Passe lá, se inscreva, para dar uma forcinha pra gente e nos motivar a cada dia melhorar. E quem sabe até fazer 2 vídeos por semana. Então é isso, galera. Até logo.